Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Chicano Motores, o 14º, não é, Pedro? O 14º, ainda sem cassetes, que ninguém arranjou os Pois, cassetes. não é, Pedro? Estás a falhar um bocadinho. Mais uma vez, eu sou a Bruna Ribeiro, estamos com o Fábio Mendes, o Pedro Mendes, que já deu o ar da sua graça, e com o Mota, não é? Olá. Olá a todos. Olá. Outra vez. Sim. Pedro tem que ser. E agora vai falar outra vez e vai nos dizer o que é que tem para este programa, certo? Sim, então para o programa 14 temos um programa recheado. Vamos falar de tudo o que se passou em Macau. Não. Nem tudo. Nem tudo, há coisas que nós não vamos falar. Vamos abordar o WRC, a última prova do WRC, com o Carlos Mota, também com o Campeonato Português de Rallys. Vamos falar no WEC, que teve meia corrida em Xangai. Merece falar na mesma, não é? Merece aqui Bem 2 bom. minutitos, pelo menos. Bem bom. Vai ser meia conversa. Meia conversa. E vamos falar então no MotoGP, que acabou também a época de 2018, onde tivemos mais uma vitória portuguesa no Moto2 com o Miguel Oliveira, para além depois do nosso pódio e do Kia Picanto GT Cup. Sim. Vamos fazer também teve a última corrida no Estoril no último fim de semana. Ora, vamos então dar início, vamos começar então com o Moto2. Miguel Oliveira voltou às vitórias na última prova do ano. Em Valência, o português saiu da 10ª posição da grelha e logo no arranque passou para as primeiras posições. Miguel Oliveira conseguiu ultrapassar os pilotos que seguiam à sua frente, aproveitando a queda de Alex Marques. Quando este seguia na frente, chegou à liderança de onde nunca mais saiu. Terminou com larga vantagem e ajudou a Aki Ayo a chegar à vitória no campeonato por equipas. Em MotoGP, a vitória sorriu a Andrea Dovizioso em mais uma corrida repleta de quedas. A última prova do ano trouxe-nos o primeiro pódio de uma KTM na classe rainha do Mundial. Paul Espargaró terminou no 3º lugar, atrás de Alex Rins e do vencedor Dovizioso. Bom, então vamos destacar só aqui também as condições climatéricas tiveram uma palavra a dizer sobre o que aconteceu no domingo. No MotoGP vários pilotos caíram, pilotos de... Inclusive o Alex O Marques foi no Moto2. Vamos com calma. Vamos por partes. Vamos por partes, como diz o Jacques Estripador. Exatamente. Então é assim, no Moto2, primeiro temos que falar que foi uma excelente partida do Miguel Oliveira. Sem dúvida. Ele saiu do 10º, estava na quarta linha da grelha de partida e a poucos metros mais à frente já estava nos primeiros 4 lugares. Bom, isso é destacar, o piloto português tem sempre boas partidas e, mais uma vez, foi muito importante para a vitória que conseguiu. Isto porque houve várias quedas. O Luca Marini, que tinha conseguido a pole, caiu ainda nos primeiros instantes da corrida e Alex Marques passou para a frente. Tinha algum conforto, até que, pronto, vou dizer que foi se calhar a água no piso. Tinha tanto conforto que se deitou a dormir. Mas por incrível, porque agarrou-se à monta e ainda conseguiu terminar em 3º. É de louvar, porque devia ter sido por ser a última corrida do ano. Ele queria mesmo terminá-la. E ainda ficou em 3º, mas pronto, mas foi aí o Miguel Oliveira aproveitou bem, acabou com 12 segundos de vantagem para o segundo piloto. Faz uma prova que espetacular. Fez, o rapaz que faz a segunda classificação muito bom. Sim, mas o Miguel Oliveira, em termos de pilotagem, foi das melhores à chuva. Limpinho. Fez com chuva normal. Sim, mas ali ele não eu não me lembro não de vê-lo sequer assim num momento mais atrapalhado ali. Fez com esta vitória, a equipa, como a Bruna disse, a Red Bull KTM aqui Ajo, conseguiu ganhar o título de equipas no Moto2, conseguiu também no Moto3. Desculpem-me lá, mas o miúdo tem um nome esquisito, eu não consegui decorar o nome do piloto de ganhar. É a segunda semana que eu não tenho que os dizer, mas tu... Não consigo mesmo. Como é que é? Eu posso dizer depois, por acaso não tenho aqui. Era fixe, era para a malta perceber o teu nível. Ele é que nacionalidade é? Acho que é japonês. Então é fácil. O outro em Macau também chamava-se Tsuboi, não é? Tsuboi, exatamente. Mas pronto, começando... E a mulher dele... Continuando com o Moto2, que tem pouco tempo para o Moto2, vamos então destacar as condições climatéricas e uma boa corrida do Miguel Oliveira à chuva, que realmente mereceu a vitória, acabou com um cavalinho a passar pela meta, toda a gente muito contente, e é um bom sinal para a época de 2019. Vou só falar aqui numa pequena coisa que soubemos durante a semana passada. Um português, o atual membro do Conselho de Direção da FIM, que é desde 2016, Jorge Viegas, vai ser eleito em Andorra no próximo dia 1 de dezembro
presidente da FIM, da Federação Internacional de Motociclismo. É a primeira vez que um português consegue ocupar tal cargo e pode ser bom para o motociclismo português, que neste momento com o Miguel Oliveira atravessa, e no Campeonato Nacional de Velocidades também, atravessa um bom momento, mas merece mais apoios porque nós precisamos de mais pistas em Portugal e precisamos de mais pilotos jovens. Exatamente. Para aparecerem. Continuando com o Miguel Oliveira, nós tivemos o primeiro dia da sessão de testes em Valência com a nova moto, o número 88, que é o dobro do 44 que tinha. Pronto, e o piloto português conseguiu o último tempo. Pior até que um bocadinho que o colega de equipa. Aqui a grande questão, eu quero chamar a atenção para isto, que é, eu li 3 jornais desportivos, e dois jornais desportivos e um era o SAP, posso dizer, não tem problema nenhum, e eu não sei se é para o clickbait ou não, mas os títulos, vamos lá ver, o Miguel Oliveira realmente conseguiu o último tempo, mas isso não quer dizer que o piloto português esteja em... Não quer dizer nada. Isso foi o primeiro teste que ele teve com o MotoGP junto com os outros pilotos. E os títulos das notícias são: Miguel Oliveira conseguiu o pior tempo da sessão, Miguel Oliveira ainda está a aprender, ou ainda está... É uma coisa assim do género. Porque não, Miguel Oliveira estreia-se, não é? Vamos com calma. E depois, só na notícia... também vamos falar mais só na notícia que diz Miguel Oliveira que está... o objetivo do teste era ambientar-se à moto. Pois, está bem. Mas os títulos não dizem isso. Eu só queria deixar este apontamento aqui, depois falamos para a semana dos tempos e fazemos uma análise melhor. Muito bem. Ora, vamos então já de seguida para o WRC. O Mundial de Rallys voou até a Austrália, com muita emoção à mistura dos 4 dias de prova. Sébastien Ogier venceu pela 6ª vez consecutiva o Mundial de Rallys. Ott Tanak esteve ao ataque, enquanto Neville ficou de fora por acidente. Ogier geriu e esperou que o azar batesse à porta de Tanak para carimbar o título de forma definitiva. O Rally da Austrália foi vencido por Jari-Matti Latvala e a Toyota venceu o Mundial por equipas. Foi isso. Obrigada. E esse ânimo todo, não está? Parece que estás triste, pá. Não estou triste. Até parece que gostavas muito de Tanak. Não, assim fiquei... Não, fiquei mais triste, não é triste, porque não era aquele cenário que eu tinha pintado, e acho que vocês também não. Aquele cenário aliás, que nós falamos até na própria semana passada, ir para a Power Stage, ou pelo menos até ao último momento, muito cedo ali aquilo ficou complicado para o Thierry Neuville. O Tanak, as coisas que até nem sequer começaram fáceis para ele, levou um grande assusto logo no primeiro dia, em que sai ligeiramente de estrada, ou corta demasiado em cima, curva por dentro e fura, e perde tempo, mas não um tempo assim demasia, que tenha permitido, aliás, que ele ainda recuperou e foi líder durante quase toda a prova, e ele basicamente até certo ponto cumpriu com aquilo que tinha que fazer, estava na frente. Lá atrás já não estava assim tão fácil para ele, para o cenário do piloto estónio. Relativamente a Thierry Neuville, também ficou complicado. Teve uma perda de tempo no segundo dia, ficou ali a 1 minuto e meio, cerca de 1 minuto para o Ogier, porque ele para a frente já nem sequer fazia grandes contas, porque de facto neste rally quem partiu da frente saiu muito prejudicado. No primeiro e segundo dia saiu mesmo muito prejudicado, tanto o Ogier como o Neuville, o Tanak já um pouquinho menos, já era o terceiro, apanhava já um pouquinho mais limpo a estrada, mas saiu de facto extremamente prejudicado, já mesmo ali no ponto, já não conseguirem recuperar tempo já no segundo dia, parte do segundo dia, e já no último dia nunca conseguiram sequer estar perto dos homens da frente para tentar ganhar a prova. Se me perguntarem se eu fiquei contente, não tenho que ficar contente, eu ficar triste. Claro que tenho as minhas escolhas e elas recaíam sobre o Otanak, não escondo. Ok, tivemos um ótimo campeonato, sem dúvida que sim, foi um campeonato espetacular, extremamente positivo. Depois mais tarde até o Thierry Neuville arrematou aquilo com uma machadada final, saindo de estrada, ficando sem uma roda, e as coisas ficaram ali completamente decididas. Estavas à espera que aparecesse tanta lama no rally? Não. E no último dia aquilo baralhou tudo muito mais ainda, estava praticamente inconduzível. Os próprios pilotos, se vocês forem ler as declarações deles, que eles dão logo após terminar as stage, e o próprio Latvala na penúltima PEC, quando o Tanak saiu, que ele estava numa luta espetacular pela liderança, taco a taco, ali presos por 5, 6 segundos na altura. Acho que na altura estava o Latvala na frente com 6 segundos sobre o Tanak. Atenção que o Latvala faz uma prova
muito, muito boa. Tem estado a subir de forma muito mais consistente nesta fase final do ano, apesar de já não contar muito para este autobola, mas é um facto que tem demonstrado um andamento forte até para o próprio Tanak, que tem sido aquele piloto mais evidente, não só aqui por mim, aqui no estúdio, mas acho que é óbvio e é claro que um piloto que tem sido muito, muito rápido nesta fase da época. E o próprio Latvala viu o Tanak parado na estrada e disse que ele estava fora de estrada e que de facto estava complicado, estava mesmo duro. Basta ver as imagens, que foi um rally, uma fase final de rally complicada. Um destaque, antes de passarmos mais a fundo para o comportamento do domínio público, segundo rally consecutivo, que é uma vergonha. Espanha foi miserável, que estava... a Austrália, não há palavras. Eles tiveram que colocar a polícia em cima para tentar descobrir há um moço que aparece com um iPhone deitado não sei se é iPhone, não sei Android. Assim, olha aí, com um telemóvel deitado. Realmente, Fábio. Não, Como é que sabias que era um iPhone? Eras tu! Não, Era o Fábio! sabes que o mais grave... tinha cabelo. Tinhas peruca. Não, que à velocidade que ele espaço aquilo levou, mas foi realmente vergonhoso. Muito feio. Não se admite. Em Espanha também já vimos cenas Sim. feias. Espanha, que até condeno mais ainda, porque é um país que vive muito mais rallies e acho que eles deviam ter muito mais cultura de saber se comportar e saber estar. E na Austrália nunca pensei ver aquilo e de facto foi mesmo feinho de ver. Outro destaque negativo também, que também compreendo, mas é negativo. 15 carros que terminaram esta prova, a lista por si já não era grande. As condições eram difíceis. Se calhar está na hora de rever a data do rally australiano, se calhar pô-lo mais cedo e obrigar a que esta gente toda vá até os do WRC2 e se calhar terminar o Mundial num rally mais central, como durante muitos anos também já foi no Reino Unido, por exemplo. Sim, mas aí também a nível de lama não é que lhe falte, não é? Não, mas mas é mais do mesmo. Sim, enviar carros, etc. Exatamente, assim, eu compreendo que seja caro mas assim, ir lá. Mas assim tens a desculpa ideal para eles não irem para o Austrália e gastarem dinheiro, percebes? Acho que funciona um bocado ao contrário. Pois, mas mas evitavam assim uma lista demasiado curta e chegares ali e vês. Tu ali basicamente só tinhas Mundial da WRC, porque a WRC estava completamente. Aliás, tínhamos falado disso, estavam 4 pilotos inscritos. Temos o OG campeão do mundo, 6 vezes campeão do mundo. Justo campeão? Um justo campeão. Também se fosse Terreno-Ville também seria um justo campeão. Quem saísse daqui seria inteiramente justo. O melhor título do OG? O mais difícil, seguramente, o mais suave. Fez uma recuperação fantástica. Aliás, eu há um mês e meio ou dois, eu dei-me aqui na cabeça e casquei forte e feio porque ele tinha a vida dele complicadíssima. E consegue dar a volta. Isto não era preciso perceber de rallies, até porque eu não percebo muito. Mas matemática ainda sei fazer assim algumas contas, como não seja calculadora na mão. E aquilo estava complicado para ele. E ele próprio sabe disso mais do que nós. E faz uma recuperação espetacular. Os azares dos outros, meus caros, porque os outros também já tiveram sucesso graças aos azares dos outros, e isto é mesmo assim, rally já começa e termina e conta quando eles de facto terminam, e é a vida, como o Bruno diz. Exatamente, resumiu de forma impecável. Fantástica. É a vida. Tanta coisa que eu disse aqui, quando podia vir a Bruno e dizia é a vida. Mas é que ela está cá. Exato. Próxima vez fez um resumo do rally, é a vida. É a vida. É assim. Em relação a destaques, além do OG, obviamente, que é campeão, em 30 segundos consegues fazer os pilotos que se destacaram neste ano? Já gastaste 10. Para já falo aqui muito rapidamente. Tanak, classificação, Latvala vence. É a vida. Latvala vence, justo vencedor numa luta espetacular com o Otanak. O segundo lugar vai para o Payden, piloto praticamente da casa, neozelandês, com o azar na penúltima pack do Tanak só para a segunda posição. Ostberg fecha o pódio com um bom terceiro lugar, um piloto que faz uma prova até razoável. Ele ao longo da prova foi-se queixando que o carro não estava nas melhores condições. Teve problemas logo no primeiro dia. Sim, teve problemas, mas mesmo assim esteve na frente e ele queixou-se que o carro nunca esteve confortável, mas mesmo assim fecha com um justo pódio de um piloto que falta saber aquilo que ele vai dar para a próxima temporada, porque não sabe o que é que ele vai fazer. Greg Breen fecha na 7ª posição, subiu aqui algumas posições graças ao abandono de Timo Sonina na última PEC, um rally pobrezinho para o piloto irlandês, muito, muito fraco. Ele fica a 8 minutos e quase 9 minutos, ok, que ele foi penalizado em 3,5 por um atraso num checkpoint, mas mesmo assim nunca sairia deste 7º lugar, mesmo sem esses 3 minutos e qualquer coisa de penalização, por isso esperava mais num piloto que também não tem ainda a vida dele resumida e concluída,
e mostrou pouco. Se conseguires num minuto, temos que passar para o Nacional. O balanço do ano, aquilo que ficou na retina, os melhores, os piores. Foi um ano como nós já não víamos há muito tempo, numa luta a 3, houve ali momentos que foi uma luta quase a 2, mas resumiu-se tudo a 3 homens muito, muito fortes. Thierry Neuville, Otanaki e Ogier. Ogier, o destaque vai para ele, que faz uma recuperação fantástica, falamos disso já. Otanaki, destaque pela rapidez que ele demonstrou ao longo do ano, e aí também junto um pouquinho a própria Toyota, que construiu um carro que se tornou campeão, fantástico, que foi também campeão por construtores, e deu-lhe um carro fantástico, mas o piloto estónio está de facto muito rápido e é um nome a ter em conta nas próximas temporadas. Neuville é o destaque positivo também, a época daí para cá a coisa complicou-se. Dizer que ele perdeu o título acho que é um pouquinho injusto para o Ogier, mas ele pôs-se a jeito. Poderia ter a coisa mais ou menos controlada, mas ele pôs-se de facto a jeito. Se calhar passamos já para o Nacional. Também tivemos um campeão. Tivemos um campeão, era um campeão não anunciado, mas praticamente. Pentacampeão, Armindo Araújo, no regresso aos rallies, o homem de Santirso, terra também ela de rallies. Aqui, antes de falar do que é que foi este rally, aqui um destaque ou uma opinião pessoal. FPAC, se me ouvem, esqueçam lá a situação dos pontos, dos meios pontos por troço e não sei o quê, isso é uma confusão. Não é tanto para nós, é mais para quem está no troço. Andamos aqui a fazer contas que o Teodósio vai ser campeão nacional se o Armindo for terceiro, e se ele ganhar 7 troços e se ganhar o rally, é muita confusão. Acho que valia mais centralizarem esses meios fazer como pontos se faz no WRC mundial, uma power stage a dar pontos extra. Então podiam jogar por uma coisa um pouquinho diferente, por exemplo, se quisesse, isto é mais um exemplo, no troço 7, uma power stage a meio do próprio rally, sei lá, qualquer coisa. Agora, estes meios pontos, acho que baralha mais quem não é tão aficionado e quem não se chateia tanto. E é mais difícil fazer com que outras pessoas comecem a ver. Completamente. Acho que complica aquilo que podia ser mais simples. Eu por acaso, eu tive um episódio por causa do José Pedro Fontes, porque recebemos o comunicado oficial. Sim. E dizia que ele era segundo, mas eu tinha sérias dúvidas se ele era segundo ou não por causa dos meios pontos. Exato. Estás a ver isto? Não acreditei no comunicado oficial, até porque levei aquilo a sério. Mas tinha dificuldades por causa disso, dos meus pontos, porque eu não faço a mínima ideia como é que funciona. Por cada troço ganhas meio ponto. Ou seja, o Teodósio, para ser campeão, tinha que esperar que o Armindo ficasse no lugar X e ele tinha que ganhar 7 ou 8 troços. Pronto, Carlos, já estás a complicar. Segue. Para veres a dificuldade. E acho que eles deviam simplificar um pouco mais para o adepto comum. Até mesmo para nós. Imagina agora então o senhor António que está no troço de Fafiães. Mas em Fafiães ele quer é ver os carros a passar. Lume. Ele quer ver a lume. Em relação a este ano, para além do óbvio destaque do Armindo Araújo, quem é que destacarias mais? Miguel Barbosa. Já falei nele a semana passada. Uma evolução, aliás, eu falei nele a semana passada, não é para eu ter falado nele, porque eu não sou ninguém, claro. Mas a verdade é que é notório aquilo que nós falamos, e ele só veio provar mais uma vez isso, uma evolução tremenda num tipo de piso em que ele estava longe de ser expert, e faz uma grande prova, um grande rally, um grande campeonato, e é um homem a ter em conta nas próximas temporadas. Esperemos que o próprio Teodósio continue para o ano, um piloto que faz falta ao Nacional. Acho que também foi um dos destaques deste ano. Completamente. E só aquele azar que lhe retira aquela vitória, que era praticamente certa. Nos rallies não há nada certo, mas claro que temos que contar com os azares e temos que contar com os muito menos bons em casa. E não era justo daquela maneira. Falhares, cortei uma curva demasiado, bati, fiquei ali, agora o motor barrar, o que é que tu fizeste mal para o motor barrar? Num dos carros até que está mais fiáveis ao longo do ano, e vários campeonatos, campeão do mundo do WRC2, por exemplo. Estes 3 nomes são destaques. José Pedro Fontes sempre é um homem dos rallies, fez também uma boa recuperação. Aliás, o último dia foi mesmo prova das grandes recuperações, porque o Armindo faz um primeiro dia até mais ou menos fraquito, termina em 6º ou 7º e foi galgando e acaba por vencer. Também acho que ele também sentiu que o facto de já estar com o campeonato praticamente garantido também permitiu ele, ok, já que estou aqui, já vou ser campeão, vamos tentar ganhar isto,
porque o Tilosa estava fora e já não havia aquele perigo de perder o título, e ele também tentou e fechou com chave de ouro este campeonato. Para já foi muito bom campeonato. Esperar que para o ano seja melhor. Estes nomes continuam, pelo menos do mesmo nível. Deixa-me só fazer-te uma Esperar que o João Barros também. Se nós tivermos aqui tempo, dos pilotos depois do Vieira, do Carlos Vieira, ter o azar que teve, dos pilotos que foram convidados pela Hyundai, qual daqueles é que realçavas? São jovens pilotos, em alguns casos? Sim, eu sou suspeito, mas tenho Diogo Gago. Acho que é um miúdo com um futuro que pode ser brilhante. Estar aqui a dizer que ele está ao nível de um Miguel Oliveira, por exemplo, comparando pelas motas, isso é difícil porque nunca pôde provar isso. E se calhar falando disso, os resultados da Peugeot Cup? Ele abandona, assim, a verdade é que ele abandona e perde o título, que era aquilo que ele mais queria. Outro piloto que corria também praticamente em casa e perde o título também. Assim, a verdade é que quem correu por casa, as coisas não lhe correu nada bem, mas olhando para aquilo que é os tempos, quando ele depois voltou em Super Rally, foi sistematicamente o mais rápido. Agora, claro que aquilo que conta é aquilo que conta. A vitória foi do Daniel Nunes, também ganhou o Campeonato Nacional das duas rodas motrizes. Outro piloto a destacar e a ter em conta, para não dizerem que eu só falo do Diogo e o Diogo e o Tanak, não. Daniel Nunes, um piloto, também ele, que pode dar cartas e que tem todo um potencial para isso. Pronto. Obrigada, Carlos. Muito bem, Carlos. Vamos já seguir então para... É isso. Mas obrigada por me interromperes. Vamos já seguir para o WTCR. 7 pilotos chegaram a Macau a lutar pelo primeiro título de vencedor da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Desses 7, Tarquini e Müller foram os que mais possibilidades tinham de sair de Macau com o caneco na mão. No entanto, na corrida 1 foi Vernet que venceu. Tarquini foi quarto nessa prova e assim apenas perdeu 6 pontos para Müller. Frederik Verwitsch venceu a corrida 2 com relativa facilidade, mas o destaque vai para a luta entre Müller e Timo Scheider, que animou a prova. Tarquini foi apanhado no incidente na curva Lisboa e foi obrigado a desistir e ficava com a vida mais difícil. Na última corrida do ano, o italiano partiu do 14º, mas Müller tinha de terminar no pódio para roubar o primeiro lugar a Tarquini, que terminou a corrida no 10º lugar. Müller não conseguiu ultrapassar Norbert Michelis e terminou apenas no 4º lugar. Esteban Guerrieri venceu a corrida e conseguiu chegar ao 3º lugar na classificação geral. Em termos de equipas, a Ivan Müller Racing venceu na Taça do Mundo à frente da BRC, a equipa de Tarquini. Posso só dizer aqui uma coisa? Não. Podes. Quer dizer, aqui ninguém pode falar. Eu não posso falar, o Pedro não pode falar. Antes de começarmos aqui... Vocês, quando chegarem ao fim deste programa, ao fim mesmo, depois de uns largos anos, vão perceber que só eu é que vou falar. As mulheres assim. Esteban Guerrieri mereceu esta vitória. Até porque está num momento difícil em termos familiares e mereceu muito chegar em 3º lugar no final do campeonato. Foi o melhor na Hyundai, à frente de Jean-Claude Vernet, que fez uma ponta final do campeonato muito boa. E possivelmente o Honda não é assim tão bom quanto o Audi em termos gerais. Sim, era só esta, é o que eu queria dizer. Tínhamos falado disso. Tarquini é campeão. Suou bastante para levantar o caneco. Nós tínhamos dito aqui que nós não precisamos de grande coisa disso, mas às vezes vamos acertando. Tínhamos dito que Tarquini ia ter dificuldades em Macau e isso comprovou-se. Aquele toque na segunda qualificação comprometeu a vida do piloto, que largou 2 vezes do 14º e que a partir daí, da primeira corrida, ficou encostado por causa do toque outra vez em Lisboa, a curva Lisboa, e teve que suar muito. Mas conseguiu. Müller faz o fim de semana excelente, conseguiu levar a luta até ao fim, foi um dos destaques. Guerrieri também, o Pedro já tinha dito e nós também já tínhamos dito na semana passada que é um excelente piloto e foi de faca nos dentes, tentou tudo por tudo para conseguir a vitória e conseguiu uma vitória muito merecida. A desilusão deste fim de semana para mim foi Robuff. Robuff começa de forma espetacular, faz duas pole positions magníficas e depois nas corridas, deixou-se ir abaixo. Não conseguiu aguentar a posição. Mas vamos com calma. Eu acho que não conseguiu aguentar a posição. Sim, as largadas foram más, nós sabemos perfeitamente que o
que o Volkswagen Golf tem alguns problemas nas largadas e ele já se queixou isso durante a época de Macau. Mas ainda assim esperava-se um pouco mais. Pronto. Posso também só dar uma desilusão que para mim foi a desilusão do Fábio, porque a semana passada eu falei, então e que tal os Alfa Romeos e o Peugeot? O Alfa Romeo acho que não. Alfa Romeo acho que não. Foi? Eu ouvi. Os Peugeots talvez bem pensado, agora os Alfas não. Eu falei nos Hyundai, nos Audi. Eu disse naquelas retas. E depois nós vimos que se calhar o Cecconi, mesmo até o Gigi Ferrara, que acabou em nono. Aliás, a Alfa Romeo, desde que o Giovanardi saiu, tem mostrado uma evolução tremenda. Não sei se está relacionado ou não. O Giovanardi e o Morbidelli. O Morbidelli já tinha saído há algum tempo. Mas já tinha mostrado. Mas o Cecconi vai voltar a fazer um fim de semana excelente, sempre no top 10. Não esperava ter chegado ao top 10, já foi muito bom, tendo em conta o carro que era. Os Peugeots foram uma desilusão tremenda. Não valia mais nem ter ido. Tal como os Cupra. Os Cupra também. O Oriola não teve um fim de semana muito bom, eles tinham um lastro até favorável. Mas o Oriola teve ali algumas batalhas interessantes. Mas acho que não. Uma delas até com o Erlachey. O Erlachey vai buscar o carro de uma maneira impressionante. Mas foi uma das desilusões também. O Erlachey também fez um grande fim de semana. Foi pena ele não estar na luta pelo título, senão teria sido ainda melhor. O miúdo realmente é muito bom. Quem sai aos seus não é de Genebra, como diz o ditado, e vai dar muito que falar. Foi um fim de semana muito bom a nível da WTCR. Fantástico. O Tarquini venceu, o Müller foi segundo, os veteranos levaram a melhor. E tivemos também aqui algumas mostras com alguns wildcards, com uma equipa, eu agora peço desculpa que não me lembro da equipa, que pode dar origem aqui a uma coisa muito engraçada. Já estive a ler nas redes sociais algumas coisas, ficaram bastante animados com o Audi, era da Tech Motorsport, qualquer coisa assim, corre na Ásia, e pode dar origem aqui a um projeto interessante. Os wildcards que este fim de semana, nós já tivemos wildcards muito bons no WTCR, mas este fim de semana foi um bocado o contrário. Vimos prestações... Atenção, com o André Couto houve a corrida, se não estou em erro, a corrida 1, o André Couto fez uma recuperação boa, depois teve um problema, foi quando o Gordon Shedden ficou a travar o pessoal todo e ele ficou lá metido no meio. Mas vimos wildcards a ficar fora dos 107%, o que só por aí mostra um bocado que alguns não tinham andamento para... Já o ano passado em Macau, quando foi... E nós já vimos wildcards a darem-se muito bem. Lembro-me de 2 pelo menos aqui em Portugal que estiveram muito bem, e outros também que... O Petr Fulin também já o Maquingua. O Nades, coitado. O Nades e o próprio Nades. O Nades, sim, com um bom carro, mas foi pena. Esperava um pouco mais até de alguns pilotos locais. Em relação a Macau, possivelmente o WTCR foi das melhores provas que tiveram este fim de semana. Sim. Onde mais competitivo. Com mais lutas. Falamos da luta Müller-Scheider. Aconselho vivamente a quem não viu a corrida que veja. Foi mesmo brutal. De faca nos dentes. Scheider a defender com tudo o que tinha. Müller a atacar sem medo nenhum. O Müller, como já não se via desde os tempos do antigo WTCC, antes dos TC1, foi o Müller mesmo aguerrido, com vontade de, para além de dar espetáculo, vontade de vencer. Foi realmente muito bom. Eu tenho que destacar, e peço desculpa, Fábio, já ias terminar, mas tenho que destacar o trabalho de equipa do Michelize. Foi fantástico. Muito do título do Tarquini nesta última corrida se deve ao trabalho que o Michelize fez em travar o Müller na segunda corrida, se não sei. Exatamente, na terceira corrida. Michelize e Bjork foram as desilusões porque se espera muito deles. São excelentes pilotos, que têm que estar na luta pelo título, só que o Bjork comete um erro na qualificação 1, fica com o fim de semana comprometido. O Michelize consegue o terceiro na qualificação 2, mas notou-se que ele estava a trabalhar para a equipa e para o título do Tarquini. Que o Michelize ainda estava um bocadinho a tentar ambientar-se. Não está tão à vontade com este, não sei se é este formato, acho que qualquer coisa. Espero que para o ano também teve azar. Ele também teve muito azar este espero ano. que o Michelize se componha, até pelo bem do campeonato. Pronto, vamos seguir para a Fórmula 3. Daniel Tictum foi o grande vencedor do Grande Prémio de Macau. O jovem piloto da Red Bull queria provar que a sua vitória do ano passado não aconteceu por acaso e conseguiu vencer a corrida de qualificação de sábado e dominar a corrida de domingo. Os seus rivais nunca tiveram hipóteses reais de o ultrapassar, tendo Joel Eriksson ficado no segundo posto e Sacha Fenestraz fechado o pódio. Foi também uma excelente prova. Tínhamos bons nomes,
mas o nível que vimos em Macau foi mesmo muito bom. Daniel Ticktum encheu as medidas, fez um fim de semana brutal, não houve concorrência para o piloto britânico. Nos treinos livres deixou andar, deixou que outros ficassem com o primeiro lugar, mas nas qualificações e nas corridas foi intratável. Joel Eriksson, um homem que está no DTM pela BMW, fez um excelente fim de semana também, foi o único a apresentar um andamento ao nível do Ticktum, ainda ameaçou. Foi para mim um dos grandes destaques pelas ultrapassagens que ele faz na corrida de qualificação, em que ele larga de quarto e vai buscar o segundo lugar com duas ultrapassagens espetaculares ao Fenestrase e ao Aylot. Aylot, que foi uma das ilusões para mim, ele que andou sempre muito certinho na frente, com bons tempos, mas depois... E o Mick Schumacher? O Mick Schumacher foi também das grandes ilusões. E resume-se a uma coisa muito simples, a qualificação. Cometeu ali 2 erros em que ele perde a confiança e depois a partir daí foi sempre a descer. Porque ele depois na corrida de qualificação... Nos treinos livres ele que até começa bem, faz primeiro lugar no treino livre 1, primeiro lugar no treino livre 2, mas nos cronometrados aquilo corre-lhe um bocado mal. Mas foi um mau fim de semana para Schumacher, esperava-se que ele desse mais luta ao Ticktum, não se verificou. Destaques para Juri Vips, um rapaz com um nome engraçado e que fez uma excelente corrida, largou também de trás, claudicou nas qualificações, mas depois fez boas recuperações e acho que temos ali piloto para o futuro. Sinceramente gostei muito do rapaz, ele também é piloto da Red Bull. Sacha Fenestrase, o homem que apareceu vestido como Michel Vaillant, fez um grande fim de semana. Eu avisei. Ele no campeonato... Eu já li o livro. No campeonato da F3 ele não esteve assim, não muito bem, mas no ano passado já tinha mostrado valor em Macau, já tinha dado nas vistas e este ano voltou a fazê-lo. Jake Hughes, um rapaz também que esteve sempre muito certinho, andou sempre no top 5, mostrou qualidade. E temos que falar e felizmente, porque as coisas estão a correr bem, o acidente de Sofia Flores, é assim? Flores. Um acidente assustador. Não há outro adjetivo. Foi mesmo horrível. Foi das piores coisas que vimos nos últimos tempos e já vimos coisas más em Macau. Mas foi um acidente assustador. Explicar que, ao contrário de algumas mentes iluminadas que povoam a internet, não foi por ela ser a rapariga que teve o acidente. Porque assim, eu gostava de explicar só isso, porque eu li comentários em que isto das cotas femininas não é. Em Macau é muito simples. Quem tem dinheiro faz Macau, quem não tem dinheiro é como aquela canção do Kim Barreiros. Pode, quem não pode tem que ser de cima. Mas e aqui não tem nada a ver com cotas, senão as cotas eram muito mais. E não se pode... A comparação que este gajo faz. Não, porque eu li alguns animais que não têm mesmo mais nome do que isso. Epá, uma coisa Dos animais também podes ir buscar o Kim Barreiros, que ele tem aquela música da Quinta. Do Bonito, não é? Não, é outra. Já sei. Corridas? Vamos lá. É Macau. Não, porque eu li comentários que não é que assim, não cabe na cabeça de ninguém que a miúda esteja lá. Primeiro, vamos falar nisso, é uma miúda de 17 anos e temos aqui com calma. Segundo, não é uma piloto que já compete há algum tempo. Sim. Não é? Está lá, tem algum mérito também. E já vimos também acidentes e até a morrerem pilotos em que são homens. Exatamente. Vamos lá ter. Assim, na F1 então são todos homens. E temos casos até quando é que morreu Bianchi? Foi em 2014, 15? Vai, 5 ou 6 anos. Pois, mas isso são os acidentes, não é? Ali foi, ali até foi um acidente, porque há imagens que mostram que ela tem culpa. Passado que 2 horas de terminar a corrida, nem tanto, o piloto que ia atrás, um japonês, não estou em erro, chinês da Ferrari, veio dizer que aquilo que aconteceu... Aparecem bandeiras amarelas, o de que vai à frente desacelera de forma brusca, ela tenta escapar, não consegue, fica sem 2 rodas e com 2 rodas é difícil travar um carro. E estamos a falar numa reta que eles chegam à parte da travagem de 280 mais ou menos, quer dizer, miúda é a aceleração completa. Mas felizmente está a correr tudo bem, ela foi operada, uma operação longa, mas mesmo, que está... com os fotógrafos e com o comissário. Está tudo a correr tudo muito bem. Houve pessoas que falaram da segurança de Macau, sinceramente não vejo ali motivo para a conversa. Era um acidente que poderia ter acontecido no outro lado qualquer, como disse o chefe de equipa da moça. Acho que Macau é uma prova espetacular. Acabar com a F3 lá por causa disso parece-me um pouco estupidez. O desporto motorizado vai ter sempre desporto, vai ter sempre perigos. Mas há algumas coisas que têm que mudar. Sim, mas acho que não é... E Macau já merecia ter mudado algumas coisas. Já mudaram em termos de rescue, mas há algumas coisas que têm que mudar em Macau, parece-me. Eu também não sou um especialista nenhum, mas
Passando já para... Podia mudar tipo o fuso horário, já dava jeito. Isto era fantástico, porque eu assim não precisava estar à noite acordado. E o fuso horário estava lá. Sim. Estás a ver? Era mais por aí. Continuando com o Macau, vamos passar agora para os GTs. Augusto Farfus foi demolidor no regresso a Macau. Na última corrida de Charlie Lam, o chefe da equipa Schnitzer, foi Farfus quem venceu a corrida de qualificação e a corrida de domingo. A Mercedes partia como favorita, mas Augusto Farfus tratou de colocar a BMW no topo, vencendo a corrida de qualificação e a corrida principal no fim de semana de sonho para o brasileiro, colega de Félix da Costa no WEC. No pódio ficaram Maru Engel e Eduardo Mortara. Foi uma excelente prenda de despedida para Charlie Lam, o senhor que se despede passado de quase 30 anos de corridas ao mais alto nível com a BMW. Farfus esteve intratável. Venceu as 2 corridas de forma impecável, não teve concorrência à altura. Os Mercedes de facto mostraram que estavam muito fortes, mas a velocidade de ponta do BM naquelas retas fez a diferença. Maru Engel, Rafael Marciello foram pilotos que tentaram, mas que não conseguiram chegar ao... Marciello tanto tentou que até embateu contra... Mas foi para mim dos melhores. Teve um início muito mau, com problemas no carro, e depois conseguiu fazer a aprender uma qualificação muito boa. A fechar a porta, como o Farfus fez na corrida. Na corrida de qualificação ele deixou aquilo tudo aberto para o Farfus passar, e ele, com licença. Tudo nosso. Mas Marciello mostrou muita qualidade. Engel e Mortara já se conheciam, eram muito bons. Na Audi, acho que a Audi teve um line-up com pouca experiência. Robin Fries era o único repetente e só tinha um ano de experiência do ano passado. Tinha 2 rookies e acho que pagaram a fatura por isso. O andamento do Audi também não era o ideal. A Porsche esteve melhor que a Audi, mas pior que a BM e que a Mercedes. Earl Bamber foi o melhor. Pois, então, o Van Thor volta outra vez a ter um acidente na curva Mandarim, já começa a ser tradição. Mas a Porsche ficou a isto de chegar ao pódio, mas... E eu tenho que dizer que a decoração do Earl Bamber para mim era top. A Nissan teve muito mal, não teve carro para andar ali, valia mais ter encostado também o burro, muito longe da competitividade exigida, nem com a alteração no BOP conseguiram chegar aos homens da frente, e pronto, dos GTs acho que está tudo dito. Parabéns ao Farfus, que teve muito bem. Faltaram ali a Bentley, faltou muita gente. Na última prova dele, antes de ir para o WDCR, na próxima temporada. Não, esquece, é para o WEC. Ele vai sair do DTM, mas é para o WEC. Espera aí que isso também não é bem assim. Ele é para ficar nos GTs da BMW. É capaz de não ficar só assim. Vamos já para o WEC. A última prova de 2018 teve pouca história. As condições climatéricas que se sentiram na pista de Xangai impediram os fãs de verem as lutas que queriam. A Toyota venceu sem surpresa, com o carro número 7 a levar a melhor. O Toyota número 8 ficou em segundo e a fechar o pódio tivemos o carro número 11 da SMP. Os portugueses tiveram uma prova para esquecer. O Aston Martin número 98 de Pedro Lamy largou da pole, mas acabou a corrida em 5º lugar, sem andamento para mais. Também Félix da Costa teve uma prova complicada, com a sua máquina a mostrar-se pouco competitiva à chuva e com uma penalização que acabou com as esperanças do piloto luso. Pronto. Fim de semana... Está tudo dito? É a vida. Estás a ver? Houve meia corrida. Vitória da Toyota, não esperava outra coisa. Se bem que não era aquele carro. Exatamente, a equipa admite. E ficou ali muito perto do 8 passar o 7 no final. Mas a equipa admitiu que era o 8 que estava com andamento para vencer. Foi numa entrada safety car, o 8 ficou preso na via das boxes, então caiu a luz vermelha, eles ficaram lá e por isso perderam a posição. Foi injusto, porque ele estava a fazer uma boa prova, mas as corridas, é a vida, como se diz. É a vida, diz a Bruno. No pódio... Destaque também, peço desculpa, Fábio, no terceiro lugar ficar a SMP, em vez de um Rebellion. Os Rebellion que a mim têm me desiludido bastante. Mas mostraram andamento na qualificação. Sim, mas a SMP, aliás, e com este carro 11, com o Button, com o Petrov e com o Alexine, tem aqui o Petrov fez 2 turnos, se não estou em erro, os últimos 2 turnos fantásticos. Tem aqui um line-up muito bom e acho que provavelmente dos privados são aqueles que estão a dar mais nas vistas até agora. Em LMP2 não houve história, ganhou o Shaggy Chan, estava a jogar em casa também, por isso nada a dizer. Se não ganhassem, partiam a boca ao pessoal. Exatamente, por isso uns truques cara. Nos GTs, nos Pro, foi a Aston Martin que venceu. Souberam jogar à chuva? Exatamente, souberam dançar. Acho que foi jogar, foi dançar à chuva. O Dan Train, o Nicky Team e o Team e o Sorensen tiveram muito bem. E só não conseguiram 1-2, não conseguiram os dois porque
porque lá está, no final muito perto do final da corrida, perderam a posição e ficaram em quartos. Mas foi uma vitória muito boa da Aston, que em condições normais não tem condições para lutar pelo título, aliás, pela vitória. Isso normalmente é trabalho para os Porsche, que conseguiram o pódio. Sim, não foi um mau fim de semana a nível das contas do título. Nos AM vimos o Porsche 77 da Proton a vencer, depois daquela grande penalização que eles levaram, porque eles fizeram batotas, aquilo batuteiros. não foi uma grande penalização, aquilo foi pura e simplesmente quase riscá-los do mapa. Exatamente. Tirar-lhes os pontos todos desde o início do ano. Logo. É a vida. É a vida. E com um problema, uma linha de código do registro de dados dos Porsches. O pódio da semana vai para o É a Vida. mas depois da penalização foi a vitória, mas entre o campeonato já está entregue nos pontos que perderam ao Project One. Por isso está feito. Para os portugueses foi um fim de semana mau. E eu quero realçar, sim, aqui principalmente o Pedro Lamy, porque tinha conquistado a pole, exatamente. e estava numa boa, acabou em quinto, não estou errado, foi quinto, acabou numa posição má. Mas gostava de destacar aqui o incêndio do carro da Bike-Old, já é recorrente. Is on fire? A Bike-Old normalmente está sempre on fire. Is on fire. Mesmo perante a chuva. Mesmo à chuva. O WEC agora o campeonato para e só volta em março, vai ter um intervalo, uma pausa, aliás, maior que a da Fórmula 1 e é o mesmo campeonato. Por isso estão a ver aqui, volta em Sebring, uma grande pista. 1000 km de Sebring. Acho que não, que passou para 8 horas. Acho que eles mudaram isso. Eles estão lá com 1000 km. Pronto, ok. Mas pronto. Mas vão fazer 1000 km em 8 horas. Vão tentar, pelo menos. Mas para ninguém se chatear. Mas aqui a questão era engraçada, era eles terem juntado as coisas com os americanos do IMSA, mas não é bem assim. Não vai ser não está para breve. É. Mas pronto, o EC está feito. Vamos para o Kia? Vamos para o Kia. Olha, eu logo a cortar-te a palavra. Mantemos a coisa na Ásia. Exato. Na Ásia, mas cá. Sim, na Ásia, mas cá. Hugo Araújo entrou este fim de semana na história da velocidade em Portugal depois da conquista do seu terceiro título consecutivo em troféus distintos, com 6 vitórias em 6 jornadas na categoria Pro. O piloto bracarense teve de abandonar a corrida, ainda na volta de formação, logo quando largava da pole position. Na corrida 2, em condições meteorológicas muito complicadas, o Araújo venceu num traçado do Estoril que se apresentava bastante molhado e com um novo layout, pois a emblemática curva do tanque estava de regresso. Mariano Pires sagrou-se campeão do Kia Picanto GT Cup Júnior depois do terceiro lugar conseguido na corrida do Estoril. O jovem piloto de 18 anos, que se estreou nos automóveis esta época, mostrou todo o seu potencial e garra e já que esteve sempre, ao longo da época, no primeiro lugar na Júnior e lutou sempre pelos melhores resultados possíveis à geral. Muito bem, o campeonato acaba em grande, um campeonato muito interessante que pode lançar talentos para o automobilismo nacional. O Araújo não esperava outra coisa, um homem cheio de qualidade e com talento para outros voos até, venceu de forma justa, teve concorrência à altura. Mariano Pires, que é também um rapaz com... Isso é um bom caso daquilo que agora disseste, um miúdo, um jovem talento que pode surgir em altos voos. Já o Hugo, acho que já é costume. Já não é um jovem talento, já é uma confirmação. É uma confirmação e tem claramente talento para outros voos, exatamente, e esperemos que chegue lá. Falta é arranjar as cassetes. Se arranjar as cassetes no Algarve, já passou o Estoril. Fazes assim, Hugo, arranja as cassetes que o Pedro arranja de pai um TCR. Troca por troca. Pode ser? Troca justa. Acho que parece-me bem. Parabéns ao Araújo, parabéns ao Mariano Pires. Parabéns aos dois. E parabéns à CRM, peço desculpa por ter montado um troféu bastante bom. E um bom ambiente no paddock. Ok, e vamos ao pódio da semana. Temos pódio? Temos pódio. Havemos pódio. Sim, senhor. Ora, em terceiro... Pedro. Espera que eu estou a abrir o... profissionalismo nesta equipa mais alto nível. Eu digo-te, sempre em grande este equipe. Tarquini. Ora bem, pois eu não tenho aqui. Pedro. Ora, vamos avançando para segundo. Segundo, Sebastião Ogier. Sebastião Ogier, te confirmo. Olha, Pedro. O homem das E em primeiro, o Pedro. Em primeiro ficou o campeão nacional de ralis, Armindo Araújo. Muito bem. O pentacampeão. Queria destacar também Dan Ticktum, Augusto Farfus e a Hyundai, que no fim de semana venceu no TCR, quase que vencia nos ralis e venceu nos ralis em Portugal. E uma marca que está a apostar muito e que merece também destaque por isso. Drive-thru.
Essa malta que anda na net a fazer comentários parvos quando há acidentes graves. Está tudo dito. Acho que nem vale a pena, não é? Vamos. Esses animais. Exato. Está tudo dito. A quem está tu vai ter isso. E a agenda, Pedro? A agenda tenho aqui. Ai, a agenda esta semana. Que eu fiz. Então, Tão lindo que eu fiz. no próximo fim de semana temos F1 em Abu Dhabi para terminar a época. Temos também para terminar a época no Campeonato do Mundo de Rallycross na África do Sul. Possivelmente teremos o Duarte Mesquita depois para nos contar tudo diretamente da África do Sul, ou não. Temos a nível nacional, temos o Rally da Ribeira Brava e o Rally de Paredes. Sim, senhor. Muito bem, muito preparadíssimo nesta agenda. Está tudo a acabar. Muito bem. E agora, aquele momento mítico. Já é lêndia daqui do programa. Ou a carrácia. Olha, tens 2 minutos. Vamos para o destaque do Mota. Pão, pão, pão. Quanto ao apertado, pensei que estavas... Não, estou tranquilo relativamente a isso. Rápido então. Sacos de Mota, são 4 para 2 minutos. O primeiro destaque... Ninguém falou, eu falo. Romano Fenati está de volta ao MotoGP, vai para o Moto3 na próxima temporada. E aqui nesta mesa eu disse: o rapaz ainda vai voltar. E o Fábio Mendes disse: não, que já se reformou e já disse que vai estudar medicina ou qualquer coisa. Eu, veterinária. Vamos aguardar. E está confirmado Romano Fenati, depois de umas aulas de taekwondo ao volante de motas, vai, depois de ter sido expulso de tudo mais alguma coisa, vai voltar para o ano no Moto3. Eles não quiseram, foi lá na universidade. Ele vai lá para o MotoGP. Ele volta para lá. A aula da apresentação partiu a boca ao professor. Vai para onde vem esta? Vai para onde vem esta? Tens 1 minuto para os 3 destaque para o Alexandre Camacho, parabéns para ele, campeão do ajuda-me, European Rally Trophy, exatamente, era isso que eu queria dizer, Ibérico, e foi campeão, parabéns para ele, além de ter ganho também não lá é campeão porque aquilo é um troféu. Sim, mas é campeão, é vencedor, mas não seja assim mal. É campeão. Segue. Eu não sabia que vocês sabiam cantar isso. Eu não sabia, eu não cantei. Na agenda falta sempre qualquer coisa. No próximo fim de semana, Rally do Var, na Suíça. Aliás, em França, perdão, enganei-me. Grandes nomes. Se calhar em Paris de Bélgica. Presença de Brian Bouffier, Quentin Gilbert, é a pressão. Stéphane Sarrazin e o François Delcroix. Se calhar também não é rally. Era um Ralu. Ele disse Ralu inicialmente. Não, o Rally do Bar, por isso já estás a ver. É o Rally do Bar. Sai 3 minis. A corrida das tasquinhas, não é? O Rally das tascas. E a verdade, estamos no final da época, está a terminar tudo que é campeonatos. Também terminou o Campeonato Nacional de Rallys da Tanzânia. Correu-se o último rally, foi o Guru Nanak Rally. Parece só documentador. Guru Nanak Rally 2018. É verdade, coroou Hamed Huel como campeão da Tanzânia ao volante de um Ford Fiesta Proto. Parabéns para ele. Proto. Não, só diz Proto. Não diz mais nada. Destaque também para a longa lista de participantes neste rally, e eles eram pai 9. Terminaram pai 8. No Rally do Bar, esqueci-me de dizer que são 195 à partida. Já que falamos em listas grandes, não é? Exatamente, já que falamos da Tanzânia e listas gigantes, falamos também desta. Abraço para a Tanzânia. Diz-me uma coisa, tem outra vez aquela especial em... É só uma. Mas eles passam ao contrário e tentamos aos pés. Olha, mas por acaso fui ver, sabes? E era um rally com 100 km cronometrado, certinhos mesmo. Não sei como é que eles arranjaram, aquilo deve ser assim ao metro aéreo. Não há problema, não há grandes curvas. E foram 100 km certinhos, 4 troços, um de 21.30 e outro de 28.70. Repetiam, aliás, eram 2 troços repetidos 2 vezes, davam 4 troços, ou seja, eles em 4 troços fizeram quase. E aquilo foi competitivo? Foi competitivo? Foi mais ou menos. Mais ou menos. Quantas horas é que ficou? O primeiro classificado, 1h16, diferença de 1 minuto e 10 para o segundo classificado, que foi o Dani Singh. Singh? Mas porquê? Porque canta a conduzir? Mas o terceiro classificado também chama-se Dani Singh também. Se calhar correu com os dois. Era o siamês. Se calhar saía do carro e... Era siamês. Olha, o quinto classificado foi o Sandu Singh.
E o 7º foi o Mandep 5, ou seja, a família toda correu neste rally. Está visto que sim. Foi o primo, os tios, Tudo. o avô. Correu tudo. Foi tudo corrido. Parece a quinta Olha, lá do Kim Barreiros. E nós também vamos corridos agora. Vamos É embora. vida. É a vida. É vida. Até para a semana. Até para a semana. Não, então falta o Pedro. Podem verdade. ouvir a repetição do programa em Universidade FM em 104.3. Não sei porque é que insistes. Pois, a partir de sexta-feira às 19 horas e podem também ouvir o nosso podcast em chicanomotores.com à quinta, à hora que o Fábio quiser. E esta semana não temos página 20 do jornal porque alguém... Meninos, Mas andam a comprei dormir. nem mesmo o jornal. Vamos lá. Comprem na mesma. É espetacular. Comprem, exatamente. E aposto que a página 20 é boa na mesma. É boa na mesma. Aliás, está muito melhor esta semana. Esta semana finalmente tem alguma qualidade. Ora, vamos então. Até para a semana. Até para a Tchau, pessoal. Até para a semana.